Olá pessoal, me chamo Emi Vieira Felipe, sou aluno do curso de especialização em Inteligência Artificial da PSPOL na USP. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de negócios em Inteligência Artificial. O tema do meu trabalho é Modelo de classificação para suporte de dúvidas em um sistema de Service Desk. Primeiro, vamos entender um pouco do problema e o que nos propomos a resolver. Basicamente, toda empresa de pelo menos médio e grande porte, ela possui um serviço de Service Desk, onde geralmente seus clientes, colaboradores internos, alguma equipe tem algum problema em um sistema, ou uma necessidade, ou uma dúvida, ela entra em contato com o Service Desk para poder solucionar aquilo que deseja. O fluxo de um Service Desk basicamente o cliente vai entrar em contato com o Service Desk através de e-mail, telefone, alguma comunicação interna da empresa. Esse chamado, inicialmente, vai cair para um atendente de nível 1, onde esse atendente pode ou não resolver o problema. Inicia o chamado, resolve ou não o problema, ou passa para o nível 2. O nível 2, que geralmente é uma pessoa mais experiente, que já está mais situada com os possíveis problemas, sistemas e o fluxo do atendimento, pode também resolver ou não esse atendimento. Caso ele resolva, ele responde para o cliente, caso não, ele direciona para uma área específica do chamado que o cliente abriu. Foi feito um estudo em cima desses chamados para verificar a qualidade do atendimento e quais os problemas que mais estavam ocorrendo. E um ponto visto foi que um grande número de chamados eram abertos no sentido de dúvidas e que essas dúvidas muitas vezes chegavam às áreas principais da tecnologia. O que acontece? Aqui inicia o nosso problema. A maioria desses chamados eram para ser resolvidos a nível 1 de atendimento ou a nível 2. E não ser resolvido pela área responsável. O que o modelo propõe são dois modelos de classificação, onde o primeiro modelo vai classificar um chamado recebido em um chamado do tipo de dúvida ou não dúvida. Caso esse chamado seja do tipo de dúvida, o segundo modelo vai poder classificar em um dos assuntos ou sistema que pode direcioná-lo a uma documentação ou a uma resolução mais rápida do problema, onde o atendente, a receber essa classificação, ele pode tomar uma decisão muito mais rápida do que aquele problema, de como aquele problema pode ser resolvido. O próximo ponto é falar sobre os dados e os recursos, as features. Basicamente, os dados que nós vamos utilizar serão os dados dos chamados realizados no período do ano de 2019. Esses dados vão ser usados para treinamento e para teste será usado os dados do primeiro trimestre do ano de 2020. As features, eu listei algumas aqui, basicamente são os dados que a gente vai colher do nosso sistema, do banco de dados do nosso Service Desk. E aqui são os principais pontos, os parâmetros que possuem um chamado. Sigla
que é a sigla do cliente, né, da empresa que abriu a classe, que é um tipo de classificação que aquele cliente possui. Alguns dados a mais, que não vem ao caso explicar agora, mas que eu queria ressaltar são três caras. É a descrição da manifestação. Essa descrição, quando o cliente recebe o chamado, ele imputa o seu entendimento em um texto, e o texto que ele recebeu por e-mail ou por escrito que o cliente falou pelo telefone, ou dependendo da outra maneira que ele recebeu esse contato. Esse campo, a ideia é fazer bag of word dele, fazer uma classificação das palavras que vai possuir nesse campo, remover stop words, palavras desnecessárias, fazer um trabalho em cima dele. E como eu falei, trabalhar com bag of word, ele vai crescer o número de parâmetros desse campo. Então ele vai virar muitos parâmetros. Os outros dois campos são o tipo de chamado, que ele vai ser as classificações que a gente vai poder dar para o primeiro modelo de classificação, que vai ser se ele vai ser uma dúvida ou não, e o sistema chamado. Esse campo vai estar listado os sistemas que a dúvida pode ser direcionada para ela ser classificada. O algoritmo principal, nós vamos usar o SVM. Ele basicamente faz classificação linear, né? Ele separa as categorias linearmente. A gente pode ver um exemplo aqui de um binário e um multivariáveis, onde ele separa linearmente e classifica as categorias, né? Também a gente vai usar uma técnica de bag of words, né, como eu comentei anteriormente, e antes de criar o bag of words, nós vamos usar uma técnica de TF-DF, que é frequência do termo e a frequência inversa de um documento. Basicamente, a gente vai pegar as palavras que têm mais relevância nos textos e tirar as que têm menos relevância para a gente não tá causando um ruído aí no, no nosso algoritmo. Como resultados, a gente espera desse trabalho diminuir o número de chamados de dúvidas, né? Também descobrir focos e complexidades sistêmicas, e em produção nós vamos usar como métrica a precisão, com um valor mínimo de 80%. Também durante o período de um ano a gente vai ficar fazendo reanálises, tomando o F1 score, né, que a gente precisa do recal e da precisão juntos, né, para calcular ele. Como período de retreino, nós vamos ter dois carinhas que vai poder fazer o retreino anualmente, e a segunda condição é quando entrar um novo sistema. Após 2 meses esse sistema entrar, nós vamos precisar fazer um retreino. Esse é um estudo que foi feito também, porque após a entrada de um sistema, os 2 primeiros meses, você tem um pico de chamados, após disso ele começa a diminuir. Então, esses primeiros chamados nós vamos usar para retreinar, né? Também, como equipe, nós vamos precisar de 2 pessoas para montar o data lake e fazer o ETL dos dados, e mais 2 pessoas para fazer montar a parte de treinamento, de testes do serviço de machine learning, e uma pessoa para infra, por esses caras de produção, e organizar os ambientes de treinamento, que a ideia é usar a nuvem, algum dos serviços da nuvem para treinamento.
E a conclusão é que nesse trabalho o objetivo foi projetar e desenvolver os modelos de predição utilizando o processo de classificação de chamadas em um Service Desk. A análise de classificação também facilitaria a identificação de criação de possíveis melhorias na documentação e uma possível criação de um chatbot para interagir com o cliente, trazendo agilidade no processo do atendimento. Obrigado.